se eu te dissesse que o primeiro instante após a morte não é de medo, mas de acolhimento? Que ao fechar os olhos neste mundo, muitos espíritos não encontram vazio, mas presença. Não encontram escuridão, mas mãos invisíveis estendidas com amor. Seja bem-vindo a este espaço de reflexão e consolo, onde os ensinamentos de Chico Xavier continuam a iluminar corações que buscam compreender o que acontece depois do último suspiro. Hoje vamos falar de uma das perguntas mais íntimas da alma humana. Quem é o primeiro espírito que nos recebe quando deixamos o corpo físico? A espiritualidade nos ensina que o momento do desencarne é delicado, silencioso e profundamente respeitado pelas leis divinas. Não há violência, não há ruptura brusca quando o espírito está preparado. O desligamento acontece pouco a pouco, como raízes que se soltam da terra depois de cumprirem sua função. Para muitos, a passagem se assemelha a um sono tranquilo, um torpor suave, um descanso merecido após longas lutas. Outros sentem uma alegria serena, como se finalmente pudessem respirar sem o peso da matéria. Mas há também aqueles que despertam confusos, tentam falar, tocar, pedir ajuda e não são percebidos. Olham para o próprio corpo, veem familiares chorando e se perguntam: por que não me veem? Nesses momentos, a espiritualidade não invade, ela espera. Respeita o tempo da consciência. O amparo só se manifesta quando o espírito está pronto para compreender. Muitos são recebidos, logo após o desencarne, por aquele que os acompanhou durante toda a vida, o mentor espiritual. Esse amigo silencioso pode se apresentar de forma simples, com aparência familiar, justamente para não causar espanto. Às vezes surge como um médico, um cuidador, um irmão mais velho. Não importa a forma, o que importa é a vibração de paz que ele transmite. Outros espíritos são acolhidos por familiares que partiram antes, mães que aguardam filhos, filhos que retornam para amparar pais cansados, companheiros de outras existências que se reencontram sem precisar de palavras, porque o amor verdadeiro é reconhecido pelo coração. Esses reencontros não são sonhos nem ilusões, são encontros reais, preparados com cuidado pela espiritualidade para suavizar a transição e lembrar a alma que a morte não separa aqueles que se unem pelo bem. Há também os casos em que o espírito não vai diretamente ao encontro de pessoas queridas. Alguns são conduzidos a locais de acolhimento espiritual, verdadeiros postos de socorro no plano invisível. Ambientes de silêncio, luz suave e cuidado, onde o espírito debilitado recebe tratamento, repouso e equilíbrio. Esses lugares, descritos por André Luiz e confirmados por inúmeros relatos espirituais, são colônias organizadas, com hospitais, escolas e espaços de oração. Ali, a alma compreende que a vida continua e que sempre há uma nova oportunidade de recomeço. Mas existe uma realidade mais dolorosa, que precisa ser dita com verdade e sem medo. Nem todos percebem imediatamente o amparo espiritual. Espíritos que viveram presos ao ódio, ao egoísmo, à revolta ou ao materialismo extremo podem despertar em estados de confusão profunda, não porque são punidos, mas porque sua vibração os impede de enxergar a luz que já está presente. Os mentores muitas vezes estão ali, os familiares também, mas a consciência obscurecida não consegue perceber. Esses espíritos se sentem sozinhos, vagam como em um sonho pesado, até que algo rompa essa névoa. E muitas vezes, esse algo vem da terra, uma prece sincera, uma lembrança amorosa, o pedido simples de uma criança. A oração é uma força que atravessa dimensões. Quando alguém ora por uma alma desencarnada, uma luz se acende no plano espiritual. Essa vibração funciona como um farol, indicando o caminho aos que se perderam na própria dor. Não importa a quantidade de palavras, importa a verdade do sentimento. Cada prece é um fio luminoso ligando dois mundos. Por isso, jamais devemos temer a morte. Devemos sim viver com consciência. O acolhimento no além não se compra, não se exige. Ele é construído diariamente com gestos de bondade, perdão, humildade e amor. A espiritualidade é clara. O que nos espera do outro lado não é surpresa, é consequência. A forma como pensamos, sentimos e tratamos os outros define quem conseguirá nos alcançar na travessia. Cada vez que você perdoa, você se aproxima da luz. Cada vez que ora por alguém, você planta flores no caminho que um dia irá percorrer. Cada vez que ajuda, mesmo ferido, você escreve o seu próprio acolhimento. Não espere a velhice ou a proximidade da morte para preparar o espírito. Comece agora, viva com leveza, ame com verdade, e quando sua hora chegar, não haverá vazio,
mas presença. Se essa mensagem trouxe paz ao seu coração, permita que ela continue ecoando. Inscreva-se no canal e caminhe conosco neste espaço de consolo e esclarecimento espiritual. E se puder, deixe nos comentários o nome de alguém querido que já partiu. Vamos incluí-lo em nossa corrente de preces, porque o amor não termina com a morte. Ele apenas muda de morada.